Sejam bem-vindos ao canal, eu sou Cláudia Lima e hoje eu vou te ensinar a fazer esse modelo de barrado que você faz com sobras de fio. Eu fiz aqui com fio 100% algodão de Tex 295 e agulha 1,75 mm. Vou deixar na descrição do vídeo o link com o passo a passo da borboleta e também da florzinha, porque são apliques e são opcionais, tá bom? Você pode fazer com aplique ou sem aplique. Então, eu quero que você deixe para mim no comentário qual a sua preferência. Se você prefere fazer com a borboleta, com a florzinha ou sem aplique, para eu saber a preferência de vocês. Mas olha só como que fica, show de bola! Espero que vocês gostem do nosso barrado de hoje. Se você fizer e postar nas suas redes sociais, você me marca que eu terei o maior prazer em compartilhar o seu trabalho e te ajudar a alcançar mais pessoas, tá bom? Então agora vamos ao passo a passo. Bom, pessoal, então eu vou iniciar fazendo aqui um ponto baixo na ponta do tecido. Então, agora eu faço duas correntes, dou um espaço, na barra do tecido eu faço um ponto baixo alongado, formando aqui o meu primeiro caseado. Duas correntes, dou um espaço, na barra do tecido faço um ponto baixo alongado, formando o meu segundo caseado. Vou seguir caseando meu tecido dessa forma até chegar lá na outra ponta. E eu preciso de caseados múltiplos de 5 mais 1. Então, eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente iniciar a nossa primeira carreira. Bom, pessoal, então já casei o meu tecido até chegar aqui na outra ponta. Chegando aqui na outra ponta, eu fiz um ponto baixo na pontinha, mais uma corrente para arrematar, porque a primeira carreira eu preciso iniciar pela frente. Então, se você for casear o seu tecido todo primeiro, você pode dar continuidade a partir do ponto baixo que a gente faz aqui na ponta do tecido. Mas como eu vou fazer apenas uma amostrinha, eu arrematei o meu fio. Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu tecido pela frente, no ponto baixo que eu fiz aqui na ponta do tecido, eu vou fazer um ponto baixo para prender o meu fio. Então, agora eu vou subir duas correntes, porque um ponto baixo com duas correntes da altura de um ponto alto. Já vou pegar aqui, ó, o que sobrou aqui do fio inicial, vou colocar aqui atrás para fazer o acabamento dele. E aqui dentro do primeiro caseado, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, contando aqui com as correntes que eu subi, eu tenho 3 pontos altos. Venho aqui no próximo ponto baixo do caseado e faço um ponto alto. Então, aqui eu tenho um total de 4 pontos altos seguidos. Agora, eu vou passar aqui, ó, para dentro do próximo caseado. Vou fazer aqui, ó, 2 pontos baixos dentro do próximo caseado. E um ponto baixo sobre o ponto baixo do caseado. E se você postar a foto nas suas redes sociais, você me marca, que eu terei o maior prazer em compartilhar para te ajudar a alcançar mais pessoas nas suas redes sociais, tá ok? Então, agora, vamos ao passo a passo. Laço o meu fio, vou soltar aqui, ó, um ponto baixo do caseado, venho no próximo ponto baixo e vou fazer um ponto alto. Assim. Agora, eu passo aqui para dentro do próximo caseado e faço 2 pontos altos. Um ponto alto sobre o próximo ponto baixo do caseado. 2 pontos altos dentro do caseado seguinte. Um ponto alto sobre o ponto baixo do caseado. Então, até agora eu fiquei com 7 pontos altos. Só que aqui eu vou trabalhar mais 2 pontos altos dentro do caseado seguinte. E um ponto alto sobre o ponto baixo do caseado. Então, aqui eu vou ficar com um total de 10 pontos altos seguidos. Agora, eu faço aqui, ó, 8 correntes. Laço meu fio, salto um ponto baixo do caseado, venho no próximo e faço aqui um ponto alto. Então, agora eu laço meu fio, passo para dentro do próximo caseado e faço 2 pontos altos. Um ponto alto sobre o ponto baixo do caseado. E agora eu vou trabalhar mais 2 pontos altos dentro do caseado seguinte. E um ponto alto sobre o ponto baixo do caseado.
Aqui dentro do caseado seguinte, eu vou trabalhar então 2 pontos altos e um ponto alto sobre o ponto baixo do caseado. Fiquei então com 10 pontos altos seguidos. Então, eu vou seguir trabalhando essa carreirinha de repetição aqui, ó. 10 pontos altos, 8 correntes, salto aqui um ponto baixo do caseado, porque assim eu fico com 2 caseados livres, e depois mais 10 pontos altos. Então, eu seguindo essa carreirinha de repetição, com a contagem certa dos caseados, eu vou terminar com 7 pontos altos, assim como eu iniciei com 7 pontos altos. Então, eu vou adiantar o meu trabalho, daqui a pouco eu volto para a gente fazer nossa próxima carreira. Bom, pessoal, então terminei de fazer aqui a minha carreirinha. Olha só, eu fiz aqui 7 pontos altos no finalzinho, seguindo aqui a sequência. Então, eu fico com 7 pontos altos no início e também no final. Aqui no último ponto baixo, que é o ponto baixo que eu fiz na ponta do tecido, eu fiz mais um ponto alto. E assim, eu fiquei aqui, ó, com 7 pontos altos e fiz mais uma corrente para arrematar. Agora, eu vou trabalhar aqui com o meu fio branco, certo? Pego o meu trabalho, então, aqui, ó, pela frente. Aqui na segunda corrente que eu fiz para subir, eu tenho ponto baixo mais 2 correntes aqui, ó. Na segunda corrente, eu vou fazer um ponto baixo para prender o meu fio. Já pego aqui o que sobra do fio inicial, coloco atrás para fazer o acabamento. E agora, pegando somente a alcinha de trás do ponto, ou seja, eu vou deixar essa alcinha da frente. Eu pegando aqui a alcinha de trás, eu faço aqui um ponto baixo. No próximo ponto também faço um ponto baixo, pegando somente a alcinha de trás. Então, eu vou caminhando, fazendo aqui um ponto baixo para cada ponto de base, pegando a alcinha de trás, e eu vou trabalhar somente nos primeiros 4 pontos de base, tá bom? Então, eu fiz 7 na carreira anterior, nessa vez aqui eu vou deixar sobrando, então, 3, tá bom? Contando aqui com um ponto baixo que eu fiz aqui no início. Então, eu tenho aqui, ó, 4 pontos baixos seguidos. Agora, eu laço meu fio, venho aqui dentro do intervalinho de correntes. Aqui dentro, eu vou fazer um total de 13 pontos altos. Então, precisa ter uma quantidade ímpar. Se a gente fizer uma quantidade par, vai dar erro lá no acabamento. Então, aqui, ó, eu já tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, fiz aqui os 13 pontos altos. Então, agora eu vou soltar aqui, ó, 1, 2, 3 pontos de base. A partir do 4º ponto, eu vou fazendo aqui, ó, um ponto baixo, pegando a alcinha de trás. Então, na carreira anterior, aqui nessa carreirinha anterior, eu fiz um total de 10 pontos altos. Eu vou soltar os 3 primeiros pontos e também os 3 últimos pontos. Então, eu vou ficar aqui, ó, com 4 pontos altos, aliás, 4 pontos baixos seguidos, pegos aqui, ó, por trás. Então, fica assim, ó. Agora, eu laço meu fio, venho aqui dentro do próximo intervalinho e faço 13 pontos altos. Fiz aqui os 13 pontos altos, agora eu vou soltar 1, 2, 3. A partir do 4º ponto, eu caminho fazendo aqui, ó, um ponto baixo para cada ponto de base, pegando a alcinha de trás, até ficar aqui com um total de 4 pontos baixos seguidos. Então, eu laço meu fio, venho aqui dentro do próximo intervalinho e começo aqui a minha carreirinha com 13 pontos altos. Então, é só seguir trabalhando dessa mesma forma até o final da carreira e daqui a pouco eu volto para a gente dar sequência. Bom, pessoal, então terminei de trabalhar aqui com o meu fio branco, arrematei o meu fio, porque agora eu vou trabalhar com fio azul. Então, eu pego aqui, ó, o meu trabalho pela frente.
eu venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo que eu fiz na carreira anterior, eu vou fazer um ponto baixo. E agora, pegando as alcinhas do próximo ponto, que é a alcinha de trás, eu já coloco aqui o que sobrou do fio inicial atrás para fazer o acabamento, eu faço um ponto baixo pegando a alcinha de trás. Agora, eu laço o meu fio, vou soltar aqui o próximo ponto baixo, os dois próximos pontos baixos e venho aqui no primeiro ponto alto daqueles 13. No primeiro ponto alto, eu vou fazer aqui, ó, meio ponto alto, pegando a alcinha de trás. No segundo ponto, também faço meio ponto alto, pegando a alcinha de trás. Então, eu vou caminhando, fazendo um meio ponto alto para os 6 primeiros pontos altos que eu fiz na carreira anterior. Então, aqui eu já trabalhei em 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou trabalhar aqui no sexto ponto alto que eu fiz com fio branco. Eu cheguei aqui no sétimo, que é o ponto do meio daqueles 13 pontos altos. Aqui eu vou fazer 3 meio ponto alto, aqui ó, no mesmo ponto de base. Então, eu vou fazer aqui um aumento para o meu trabalho não ficar repuxando. E assim eu poder abrir aqui o meu lequinho direitinho. Agora, nos pontos restantes, eu vou caminhando, fazendo um meio ponto alto para cada um dos pontos altos restantes da carreira anterior. Assim. Então, pegando aqui a alcinha de trás, a gente vê que fica aqui uma nervurinha, que é um diferencial aí desse barradinho. Aqui eu tenho os 4 pontos baixos que eu fiz na carreira anterior. Eu vou saltar o primeiro ponto, aí eu pego o segundo ponto aqui, ó. Você pode pegar a alcinha da frente, as duas alcinhas da frente, ou fazer na alcinha de trás ou fazer somente na alcinha de trás do ponto. Isso fica aí a seu critério, tá bom? Não vai fazer muita diferença, não, porque se você for colocar o aplique, na verdade o aplique acaba tampando aí essa diferença. Então, vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo no segundo ponto e um ponto baixo no terceiro ponto. Então, o primeiro ponto e o último ponto a gente salta. Laço aqui o meu fio, venho aqui no primeiro ponto alto daqueles 13. Agora sim, nesses pontos altos, a gente vai trabalhar somente na alcinha de trás do ponto, fazendo aqui, ó, meio ponto alto, nos 6 primeiros pontos. Fiz, então, 6 meio pontos altos, pegando somente a alcinha de trás. Agora, aqui no sétimo ponto, que é o ponto do meio, eu vou fazer aqui, ó, 3 meio pontos altos, passando no mesmo ponto de base. Então, agora eu caminho fazendo aqui, ó, meio ponto alto para cada um dos pontos restantes. Então, é só seguir trabalhando dessa mesma forma até o finalzinho da carreira e daqui a pouco eu volto para a gente iniciar a nossa próxima carreira. Bom, pessoal, então terminei aqui a minha carreirinha com o fio azul. Fiz aqui, ó, os 2 pontos baixos nos 2 últimos pontos de base, mais uma corrente para arrematar. Então, agora eu vou pegar aqui o meu fio branco, pego o meu trabalho pela frente e venho aqui no primeiro ponto de base e vou fazer um ponto baixo para prender o meu fio. Salto o ponto seguinte, agora eu venho aqui no primeiro meio ponto alto que eu fiz sobre aqueles 13 pontos altos na carreira anterior. Então, pegando aqui as alcinhas de trás, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou caminhando, fazendo aqui, ó, um ponto baixo para cada um dos pontos de base, pegando a alcinha de trás, até chegar lá naquele ponto de aumento, aqueles 3 pontos altos que eu fiz juntos aqui, ó. Então, eu já tô aqui no primeiro ponto,
Agora eu vou pegar aqui, ó, o segundo ponto, que é o ponto do meio, e vou fazer aqui, ó, tô aqui, ó, no segundo ponto, que é o ponto do meio aqui. E aqui eu vou fazer 5 correntes. Fiz as 5 correntes, agora eu venho aqui com um ponto baixo, faço um ponto baixo pegando as alcinhas do ponto baixo. Então, eu formei um picôzinho aqui de 5 correntes. Agora, eu vou fazer 7 correntes. Venho nas alcinhas do ponto baixo e vou fazer aqui um ponto baixo. E agora, eu faço 5 correntes. E fecho com um ponto baixo, pegando aqui as alcinhas do ponto. Então, agora eu tenho aqui 3 pontos picôs, eu volto no mesmo ponto baixo e vou fazer aqui um ponto baixo. Então, onde eu fiz o primeiro ponto baixo para fazer aqui o acabamento. Então, agora eu vou caminhando, fazendo aqui, ó, um ponto baixo para cada um dos pontos restantes, pegando a alcinha de trás. Então, caminhei fazendo aqui um ponto baixo para cada um dos pontos. Aqui eu tenho 2 pontos baixos que eu fiz entre os motivos. Eu vou passar a minha agulha aqui, ó, entre os pontos e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu já tenho aqui os meio ponto alto aqui, ó, que eu fiz na carreirinha de pontos altos. Pegando aqui, ó, o primeiro ponto, o segundo ponto, e assim eu vou caminhando fazendo um ponto baixo para cada um dos pontos, até chegar lá no aumento, pegando a alcinha de trás. Então, cheguei aqui no segundo ponto, que é o ponto do meio, aqui daqueles 3 que eu fiz no aumento, eu vou fazer um ponto baixo, pegando a alcinha de trás, 5 correntes, fecho com um ponto baixo, formando o primeiro picô. Agora, eu faço aqui, ó, 7 correntes, fecho com um ponto baixo, passando aqui nas alcinhas do ponto baixo, e agora eu faço mais 5 correntes. E fecho com um ponto baixo aqui, ó, nas alcinhas do ponto baixo. Fiz aqui, então, os picôs, agora eu vou fazer um ponto baixo, que é no mesmo ponto de base. Ficando assim. Agora, eu caminho fazendo um ponto baixo para cada um dos pontos de base, pegando somente a alcinha de trás. Cheguei aqui nos 2 pontos baixos que eu fiz na carreirinha de 4 pontos baixos aqui com fio branco, passo a minha agulha por dentro, entre eles, e vou fazer aqui um ponto baixo. Então, é só seguir trabalhando dessa forma até o finalzinho da carreira. E eu vou, então, adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente finalizar. Bom, pessoal, então, para finalizar aqui, ó, eu caminhei fazendo um ponto baixo, pegando aqui a alcinha de trás. Aqui no finalzinho eu vou fazer mais uma corrente para arrematar. E agora, eu vou fazer aqui o acabamento do fio que sobrou, passando aqui, ó, nas alcinhas dos pontos. Puxando aqui pra frente, ó. Agora eu puxo aqui pro avesso. E aqui o que sobrar, eu vou cortar aqui o excesso. E faço o mesmo aqui com os outros fios. Aqui eu já colei previamente as florzinhas, para vocês verem como que fica. Aí é opcional, você pode colocar florzinha, colocar borboleta, ou também não colocar nada, que também fica muito bom. Então, esse é o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!